Deus falando muito ao nosso coração, pensando, né, no contexto da nossa cidade, pensando em tantas coisas que têm acontecido, e é uma glória para a gente estar aqui, né? Então essa é uma reunião, eu gosto de falar lá no grupo, que é a reunião mais ungida da cidade, né? Porque é a reunião dos pastores, dos obreiros, dos homens e mulheres que estão realizando uma obra contundente, sabe? E o pastor Levi começou essa reunião com uma palavra tão boa, né? A gente está numa moda que as pessoas só vão na igreja se tem uma escala para ela. Eu tenho uma escala, eu vou, né? E eu tenho percebido isso na minha equipe, e como, né, na segunda-feira eu sei que é folga pastoral, mas eu não consigo, o Espírito Santo me incomoda, né? E a esposa fala, tem que descansar, e eu fico ali incomodado, já mando mensagem, por que você não foi, irmão? Sinta sua falta, cadê você? Né? Por que foi? O que aconteceu? Então é tão importante, sabe? Nós vemos aí um crescimento no Evangelho tão grande, nós somos um Brasil, no IBGE, falando que a gente tem aí um crescimento de 60%, irmão. 60%, querido, você já imaginou isso? Desde a década de 70 estão crescendo, mais tendência. Mas ao mesmo tempo, aquilo que a gente via de ruim na grande denominação cristã que existe ainda, sabe, migrou para o nosso lado também, sabe? E uma delas é justamente essa falta de comprometimento, de presença, sabe? Antigamente a gente tinha a mania de falar de católico não praticante, não tinha? Né? Agora nós chegamos ao protestantes e evangélicos não praticantes, nominais. São os nominais, né? Tem o nome, mas não aparece. Mas olha, essa é uma reunião abençoadora, uma reunião muito gostosa, sabe? E assim, eu há algum tempo fiz um trato lá na minha célula é segunda-feira, eu sou o líder da célula, né? E falei assim, olha, eu vou, né, eu não vou estar aqui em algumas segundas-feiras, porque eu tenho um compromisso de ser pastoreado, né? Tem outro porém também, né? O pessoal acha que pastoreio, né? Só se o pastor for na casa comer bolachinha e comer bolinho de chuva que está sendo pastoreado. É só isso, né? Não, gente, tem alimento e alimento. O púlpito é alimento, né? É palavra de Deus. E que tem perdido tanta perspectiva, né? Tem muita gente que, eu perdi a pregação de domingo, não tem problema não, eu vou ver um Rios, um short que eu vou aprender alguma coisa. É misericórdia, né? Mas estamos avançando. Nessa noite eu quero muito compartilhar com você uma palavra de Deus colocada no meu coração, de verdade. Né? E assim, eu antes de pregar para qualquer um, eu prego para mim mesmo. Eu sei, eu sou o maior devedor de todas essas coisas que eu vou falar aqui hoje, né? Eu preciso me aperfeiçoar cada vez mais. Nunca eu quero, né, me apropriar de ser o melhor de que todos aqui, sabe? Mas eu quero, em nome de Jesus, nessa noite, compartilhar com você um ministério pleno. Em nossa igreja, nesse ano, a gente comemora, todo ano a gente coloca um nome, né? Um tema do ano, né? O Jean está ali, ele que me providencia os banners do ano, né, Jean? Meus materiais, e esse ano é o ano da plenitude. Deus colocou um peso muito no meu coração, de que, né, no meu contexto de igreja, estou falando que é o contexto de todo mundo não, cada comunidade é uma coisa, cada congregação é uma coisa, mas no meu contexto de igreja eu precisaria que o meu povo entendesse um ano sabático, um ano de assentamento, um ano de busca do Senhor, né, e até mesmo entender muito dos princípios para receber os benefícios, como o pastor Paulo acabou de dizer aqui, né? Muitas vezes a gente persegue os benefícios sem antes buscar os princípios, sem antes buscar aquilo que é necessário. Então, né, Deus falou tão profundamente falar do ministério pleno. É claro que não vai dar tempo da gente ficar aqui a noite toda falar de tudo que o ministério precisa fazer, mas nós vamos falar de algumas coisas muito importantes. Eu alguns dias, né, sou muito jornalístico, eu gosto de assistir bastante jornal, ouvir bastante, e então sempre eu tenho muitas informações, muitas. E eu tenho certeza que talvez você tenha também. Sabe? Eu tenho assim muitas ruins informações sobre a igreja nos últimos dias. Que tristeza. Irmão, se tem uma pessoa aqui apaixonada por Jesus e pela sua igreja, estou aqui para falar para você. Estou junto. Se você deve ser apaixonado também, eu estou aqui. Sabe, eu sou apaixonado pelas expressões, eu sou apaixonado pelas igrejas, eu sou apaixonado do movimento de cada igreja. Eu estava ali agora, conversando com o Paulinho, na videira, né? A gente falando lá que ele morou um ano lá no Goiânia, e falando da mesma igreja, que igreja bacana, que lugar, nós vamos vindo para cá falando de igreja, Assembleia de Deus ali, Assembleia de Deus aqui lá, sabe? Quando o pessoal viaja comigo em casa, eles já sabem, eu arrumo uma igreja para ir, gente. Sabe o que eu faço na estrada? Eu fico procurando igreja. Olha que templo bonito, não importa a denominação, não importa quem é, de repente você está no meio do matagal, de repente abre e tem uma igreja, uau, que glória, é uma paixão que eu tenho, sabe, eu tenho muito esse amor, porque eu entendo que a igreja, cada igreja é a igreja de Jesus, sabe, não importa, pastor, mas olha, aquela igreja é tão ruim, tão escandalosa, é a igreja de Jesus, ela precisa se aperfeiçoar, mas é a igreja de Jesus. Então, eu sou um apaixonado, e eu estava aí, vendo tantas coisas ruins acontecendo em volta da gente, e recebi de repente uma mensagem proferida em 2022, 16/10/2022, pelo pastor Luiz Hermínio, né? Ele pegou um momento ali do culto e ele começou a proferir um estudo sobre profecias sobre o Brasil,
Sabe, gente, não é profetada não, é profecias. Profecias falando de coisas maravilhosas. Tem profecia de 300 anos para o Brasil, mas ele começou falando ali de 1912, sabe? De 1912 até os dias de hoje. Gente, tem tanta coisa falando do Brasil e falando como o Brasil vai ser o recurso de Deus para as nações, para mudar as nações. Ontem nós encerramos uma campanha de missões mundiais lá na igreja. Como eu fiquei feliz. Eu fiquei feliz em poder falar. Olha, aquela janela 1040. Quem conhece 1040 aí? Amém? Você lembra? 1970 começou a falar. Eram os países que tinham zero de presença do Evangelho. Zero, irmãos. Zero. Já não podemos dizer mais que existe zero. Aquela janela pode dizer um dos lugares mais difíceis ainda de pregar. Mas zero não existe. O dado menor que existe lá é de 2% da população com presença evangélica. Olha que glória! E sabe, desse empreito todo, desse esforço missionário todo, o Brasil está no meio. O Brasil está em quase 60% de atitude, sabe? Olha, irmão, você não sabe que alegria que é. Ontem mesmo eu estava ali lendo com o pessoal, falando, gente, olha, está vendo? Olha, lá na Nigéria, né, libertaram 600 e tantas pessoas. Nigéria, há poucos anos atrás, né, quando surgiu aquele turma lá do Al-Qaeda, mais perigoso ainda, esqueci o nome, né, o Estado Islâmico, sabe? Queimaram quantas igrejas? 60 igrejas presbiterianas. Irmão, 60 igrejas presbiterianas, lá na Nigéria. Olha só, presença de Deus. Muitos brasileiros missionários. O Brasil, então, ele é um campo, ele é na verdade, ele deixa de ser um campo para virar uma catapulta de envio missionário. Isso enche os meus olhos. E sabe, por isso, que talvez a gente ouve tantas coisas ruins a respeito da igreja brasileira. A igreja brasileira é marretada, a igreja brasileira, ela é perseguida, a igreja brasileira, ela é focada, querem destruir a igreja. Querem destruir a igreja. É fato. Né? Não precisa ser assim, uau, teólogo, nossa, é novidade. Não, o diabo quer destruir. Quando a gente perder a nossa força, quando a gente perder a nossa posição, sabe, o mundo vai descontrolar. O Brasil descontrola. Então, talvez por isso, por essas profecias a gente vê tantos escândalos acontecer. Tantas vergonhas que às vezes as pessoas comentam da gente, a gente tem que baixar a cabeça e ouvir. Porque também você vai ficar discutindo com pessoas, sabe, vai discutir. Vergonhas, olha, tantas vergonhas, imagine só, que a gente tem passado por aí, né? São diversas vergonhas, irmão. Vergonha de enriquecimento ilícito, autoritarismo, desvio teológico, sabe? Aqui na cidade mesmo, a gente recebeu aí no WhatsApp, né, um pastor falando, eu não sou teólogo, não, pastor falando, não sou teólogo. Você imagina isso, né? Ele falou assim, Deus tem a obrigação, você enfia aqui, ele tem que te devolver. Não importa de onde vem, ele tem que te devolver. Irmão, que absurdo. Sabe? Talvez esse nem desviou teologicamente, talvez não achou o caminho da teologia mesmo, né? Mas alguns, né, tão conhecidos, renomados por aí, que descambaram, foram por um outro caminho totalmente diferente e tem levado tanta gente junto, né? Nós temos visto as vergonhas, os escândalos, os assédios morais, financeiros, sexuais, verdadeiros abusos. Mas por que isso? Porque pode ser por causa das profecias. Brasil, tudo que é uma grande resistência ao inferno, o inferno vai se levantar contra. Eu creio nisso, eu acredito. Eu não ensino para ninguém lá na minha igreja. Eu não ensino não deixo passar nenhuma época da célula sem falar que ganhar pessoas para Jesus, inclusive, o roteiro de hoje da minha célula é ganhar pessoas para Jesus é uma batalha espiritual. É uma batalha. E é assim que a gente está mudando o Brasil. É assim que a gente está avançando. Eu não vou entrar no mérito da qualidade, sabe? Mas eu acredito que em nome de Jesus a gente melhora. Algumas pessoas vão melhorando, vai né, trazendo para si, vem de um jeito, mas acaba caindo, né, numa realidade. Tanta gente com um apego bíblico, né, poderoso, você tem percebido como as pessoas têm se apegado. Tem grupos que estão voando por aí, faz discoteca, faz tudo, mas tem gente que está apegado na palavra, tem gente que está apaixonado, tem gente que está vivendo, tem gente que está se posicionando, sabe, cada vez mais na palavra de Deus. Então, eu acredito que a gente vai fazer muitas coisas, mas não acredito também que seja só por causa da profecia. Acredito que também nós estamos, e quando eu falo nós, eu não estou falando desse grupo, eu estou falando no geral, para a gente não se perder, para a gente não ser aquele que só fica apontando dedo, falando do outro, mas nós, como igreja brasileira, estejamos abrindo mão da revelação que Deus dá, sabe? É tão triste quando a gente vê gente abrindo mão da revelação de Deus, mudando o que Deus fala. E hoje eu quero compartilhar com você uma porção da palavra de Deus que está em 1 de Pedro, capítulo 5. 1 de Pedro, capítulo 5. Por favor, acompanhe aí nessa leitura.
Assim, o apóstolo Pedro declara para nós nessa noite: aos presbíteros que há entre vós, ou vocês, eu, presbítero com eles, testemunho do sofrimento de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreie o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas por espontaneidade, como Deus quer, não por ganância, mas por boa vontade, não como dominadores do que lhe foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o brilho. Aleluia, amém? Só esses 4 versos é o que Pedro nos vai subsidiar nessa mensagem. Sabe, essa mensagem que vai falar sobre ministério pleno. O ministério pleno é o que nós mais queremos. Eu torço, eu trabalho, né? Algumas pessoas sabem, eu saio por aí, eu vou pregando nas igrejas, eu treino, o pastor me chamou, eu coloco na agenda, eu vou vir, eu vou treinar a sua equipe, vou ajudar você, eu vou fazer dia da visão, né? Eu trabalho ajudando no desempenho da implantação da visão celular, eu vou em qualquer lugar, irmão, sabe? Eu vou e nem cobro, não tenho dinheiro, né? Outro dia eu estava ouvindo Augusto Nicodemo, porque convido tantos pastores presbiterianos para pregar, né? Eles não cobram. Então, acho que é por isso que eu prego muito também, né? Eu me reconheci nele, sabe? Então, eu amo cada igreja, eu amo cada lugarzinho, eu amo ali, sabe, irmão, ao mesmo tempo estar pregando lá na Lagoinha de Divinópolis, né? Lá naquele lugar tão grande, bacana, como eu amo estar na igreja da Dona Maria, ali com seus 15 membros, ali pequenininho, mas começando tudo de novo, começando a obra, sabe? Olha que maravilha, eu amo a igreja do Senhor, mas olha, eu preciso também ser autocrítico. Uma coisa que Batista é autocrítico, sabe? Batista precisa sempre se verificar, e não somente nós, né, porque isso está na nossa declaração doutrinária, mas todas as denominações se autoavaliam, e precisamos fazer isso. Então, nessa noite, né, eu quero, em nome de Jesus, que vocês recebam com muita graça, com muito amor, o que eu vou compartilhar aqui, preocupação. Eu vou compartilhar o que talvez a gente precise evitar para ter um ministério pleno. Algumas coisas que nos amarram, algumas coisas que nos neutralizam, porque a palavra de Deus, ela mostra uma evidência de frutificação muito grande. A gente, irmão, não tem como a gente não frutificar, sabe? Pode ser um pouquinho mais devagar, mas vamos frutificar, sabe? Nós precisamos fazer, mas não dá para ficar estagnado. Se ficarmos é porque tem um problema, e se tem um problema, nós vamos verificar. E justamente nessa noite eu entendo que muito da falta da plenitude do ministério, né, nesse tempo no Brasil, é por falta do abandono da revelação de Deus. A revelação é a palavra, tá? Sabe, né? De repente você pensa aí que eu vou falar aqui outra coisa, é a Bíblia é a revelação de Deus, sabe? Ela foi nos dada, e eu entendo que quando Deus revela a sua palavra, Ele está revelando as suas intenções, Ele revela o seu coração, é o que eu quero, é o que eu espero de você, e se a gente for sensível ao que Ele está revelando, logo nós vamos entender e viver toda a plenitude do que Ele espera dos seus discípulos. Porque afinal de contas nós estamos numa reunião de obreiro, mas ninguém está esperando chegar lá no céu, né, lá na glória eterna, e falar assim: pastor, presbítero, diácono, líder de homem, líder de mulher. Ninguém vai ficar esperando isso, né? Não vai ter isso no céu. Vai chamar o seu nome, vai chamar você. E você, tirando todos os títulos, tudo que você faz, você é um discípulo de Jesus. Somos um discípulo de Jesus. E como discípulo de Jesus, precisamos transparecer aquilo que Deus tem como intenção para a nossa vida, sabe? Então, por um ministério pleno, nessa noite eu quero, no nome de Jesus, atentar junto com vocês algumas coisas que foram reveladas nesse texto aqui para mim e para você, amém? A primeira delas é que a gente precisa aprender a trabalhar em equipe, em time, sabe? Uma das grandes coisas, uma das grandes acusações no Brasil, sabe, é líderes, pastores, né, que gostam de ser centralizadores e autoritaristas. É complicado, irmão. Eu reconheço que a gente precisa realmente ser um líder com autoridade, com vigor, com vida, né? Não é um líder, sabe? Um líder que fica ali, né, tentando agradar gregos e troianos. Não, nós somos um líder, uma autoridade. Recentemente estava passando um discipulado com o pastor Paulo e Paulo Amazônia, e ele então colocou umas perguntas lá. Era um grupo, ele fez umas perguntas. E como as pessoas te veem? Como você acha que você é como líder? E eu ali, né, aquele pastor falou: eu sou um pastor que tenta colocar todo mundo junto, essa coisa toda, meio carinhoso. Eu já estava meio incomodado com esse tipo de comportamento, né? E ele: não, muito bem, como as pessoas te veem, né? Como as pessoas olham para você? Eu acho que elas olham para mim, veem como eu sou uma pessoa de reconciliações, pacificador, essas coisas todas, né? Enfim, seguimos o discipulado. Ele seguiu, então, naquele dia, o tema era autoridade pastoral. E aí, depois daquela palavra que ele deu, ele voltou de novo. E você, agora o que você acha? Eu falei: eu acho que eu preciso continuar sendo quem eu sou, que não tem como, né? Muito de Deus,
mas eu preciso entender que algumas coisas eu preciso dizer sim, e é isso que vai acontecer. Preciso ser firme, preciso ser diretivo, sabe, irmão? Não estou dizendo que a gente vai ser colocar um subjugo nas pessoas, pelo contrário, é sermos líderes, sabe? Tem gente que precisa entender que você está olhando, né, e vendo o que está adiante. Muitas vezes, né, a gente não se apercebe disso, mas também você não pode ir para o outro lado. O outro lado é o autoritarismo. Você faz o que eu mando, você faz porque você é menor do que eu, você faz porque você é meu servo, sabe? Tem um pastor que apresenta, esse é o meu diácono, que é meu nada, né? Esse é o meu discípulo, é meu nada, de Jesus, é do Senhor. Uma vez numa reunião, o pastor levou um diácono e na verdade levou 2 diáconos, a gente sentou, e ele esqueceu alguma coisa lá no carro, e ele falou, não, esqueci a coisa lá no carro, né? E aí ele, um pastor falou, a gente espera você aqui. Não, o diácono vai lá pegar para mim. Ah, tudo bem. Não, diácono não é para isso, né? Não é para isso, sabe? Muito feio. Não é, o diácono não é para servir o pastor. Olha como Pedro se apresenta no verso 1, irmão. Eu, aos presbíteros entre vocês, eu presbítero com eles. Olha só, Pedro era apóstolo, Pedro tinha as autorizações completas, era o mais velho, é o que pregou ali e fez uma grande colheita, maravilhosa colheita. E agora Pedro se apresenta abdicando de toda a sua titularidade, de toda a sua fama, de tudo que ele era, para dizer, eu sou com ele, eu estou com eles, somos juntos. Irmão, a maior loucura que você vai fazer como líder é assumir que você faz tudo sozinho. É a maior loucura. Ontem, no dia do pastor, fizeram uma homenagem para mim. Eu morro de vergonha, muitos anos eu morro de vergonha da homenagem do dia do pastor. E todo mundo sabe o que eu faço logo depois. Eles compraram um presentinho, mandaram café da manhã para mim, bonitinho, bacana, sabe? Mas nenhum ano que eles fizeram isso eu deixei passar batido, sabe? Né? Eu só não convidei os outros líderes para comer um tropeiro comigo, que minha sogra fez. Mas olha, na hora que eles fazem isso, eu chamo para frente todos os meus líderes. Eu não sou presbiteriano, não, eu estou presidente, tem ali o diretor estatutário, o supervisor, pedi para todo mundo se levantar, todo líder de célula, tinha ali uns 20 naquela noite, levantou a lista. Eu falei, olha, eu sou pastor e eu consigo pastorear essa igreja por causa de vocês, porque somos pastores juntos. Estamos pastoreando um povo, estamos levando uma igreja para frente, estamos cativando, construindo uma coisa poderosa. Uma vez uma moça chegou na igreja e falou, pastor, esse patrimônio todo seu. Eu, misericórdia, não é de jeito nenhum, filha. Nada disso é meu. Isso aqui é do povo de Deus, dos discípulos de Jesus. E nós precisamos construir essa igreja. Nós precisamos pegar na mão do outro e olhar e ver o mesmo benefício, o mesmo foco e trabalharmos juntos para que nós possamos alcançar o sucesso. Nós precisamos, irmãos, se você tem uma boa leitura, você vai perceber que os melhores líderes, por mais que eles tenham os seus nomes estampados, né, eles não deixam estampar na placa da igreja, mas olha, todo mundo fala deles, mas os melhores líderes nunca deixam de falar que eles só conseguem por causa da sua equipe. Eles só conseguem por causa da sua equipe, sabe? Imagina um pastor com um dom apostólico, que Deus chama ele às nações, mas ele precisa cuidar da igreja. Como ele vai fazer? Eu vou sair, mas eu preciso cuidar da igreja se não tiver um time com ele, se não tiver uma equipe com ele. Olha, por isso que Pedro fala, eu, presbítero com eles, nós estamos juntos, nós estamos felizes, nós estamos juntos no sofrimento. E uma outra coisa, ser time é também desfrutar do sofrimento de Cristo. Nós estamos num tempo que tudo precisa dar certo na nossa vida, tudo precisa dar certo. Meu Deus, tudo precisa estar alinhadinho. O pastor não pode ter problema. Irmão, desculpa, mas nós vamos ter problema. O sofrimento faz parte da nossa vida. É didática de Deus para nos aperfeiçoarmos. E Pedro não deixou de falar para nós, Deus não deixou de revelar ao coração dele para falar para nós, que somos participantes do sofrimento de Cristo. Somos, irmãos. Meu Deus, como assim? Somos. Talvez uns sofrimentos menores, outros maiores. Alguém passa uma crise de enfermidade muito grande, de perda. Sabe? O pastor Levi contou a história de um pastor que perdeu a filha com 15 anos. Eu nem imagino a dor desse homem. Eu não imagino. Tem que levantar e pregar ainda. Continua no ministério. Sabe? Continua firme. Destemido. Irmão, nós precisamos entender que se nós queremos ser igreja plena, precisamos trabalhar como um time. Cada uma congregação time.
juntos no reino de Deus como um time. Precisamos romper essas barreiras, quebrar as matrizes. Nós já quebramos, aqui no Conselho quebra as matrizes teológicas, denominacionais, cada um tem a sua matriz ali, mas nós decidimos abaixar tudo e vivermos juntos em unidade, em comunhão. O que mais desejamos é ter uma igreja forte na cidade, junto às pessoas, e vamos fazer uma verdadeira transformação. Irmão, quando a gente começar a trabalhar como um time, esse trânsito de gente para lá e para cá, para a igreja, ele vai diminuir. Sabe por quê? Ele vai começar a pensar, meu Deus, esses pastores estão tão juntos, né, que eles vão ligar um para o outro, vai dar um bom problema, né? Deixa eu ficar aqui mesmo, vou resolver meus problemas. Né? Alguns irmãos descobriram, né, uma estratégia que eu uso sempre com gente que chega lá na igreja nova. Eu pergunto, o que você quer? Eu quero ser membro da igreja mesmo. Antes de eu mandar ele para uma cela, por que você está saindo da sua igreja? Tive um probleminha lá e tudo, irmão. Eu já fiz uma contabilidade que eu já perdi umas 15 pessoas. Na matemática dos outros, na minha não. Umas 15 pessoas. Porque eu falei, volta lá, conversa, ora junto. Irmão, a pessoa vai e fica sossegada. Poderia ter eles comigo, mas olha, eu preciso ter comigo aqueles que Deus me enviar. Sabe, eu preciso ter depuração. Sabe, eu preciso de pessoas que vão assumir a posição. Ser um presbítero comigo em nome de Jesus. Assim, mesmo sofrimento com Cristo, mas também na glória que há de se revelar. Sabe, nessa glória poderosa. Já diz o Provérbios, capítulo 11, verso 14. Não havendo sábios conselhos, o povo cai. Olha aí. Mas a multidão de conselhos há segurança. Eu lembro de um professor que eu tinha na faculdade teológica, ele falava assim, olha, você sempre tem que manter, junto da sua equipe, um crítico. Manter um crítico. Antagonista não, mas um crítico. Deixa criticar. Sabe, porque todo mundo fica balançando a cabeça de você. Sim, 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 sim. E ninguém falar o contrário de você, você só vai fazer burrada. Você só vai fazer loucura. Alguém tem que falar com você, claro, com respeito, né, irmão? Não é quebrando pau, não é chamando polícia. Não, com respeito as coisas se constroem. Sabe? Então, a primeira coisa, para que a gente possa se alinhar contra todo autoritarismo que está existindo por aí, é viver e trabalhar em equipe. É levantar homens e mulheres capazes que vão estar do nosso lado, sustentando a causa. Pastor Paulo, quando chegou aqui há pouco, ele falou, estou chegando na rua de viagem, graças a Deus, teve uma folga ontem, deu um passeio no fim de semana, desculpa estar revelando, pastor, mas isso, né? Não vou fazer inveja no pessoal. Ele teve folga, ele foi dar um passeio, ele e a esposa, que bênção, que maravilha. Ó, pastor, chegou, está tudo bagunçado, pastor? Deixou de ter culto? Né? Eu sentei ali, olhei o folhetim dele, olhando ali, ó, todo ministério tem 2, 3 juntos. Por que isso, gente? Porque quando não faltar, eu vou estar presente. Somos uma equipe, somos um time, e precisamos trabalhar no mesmo foco e na mesma visão. Mas, para tudo isso acontecer, a gente precisa trabalhar também com disposição certa. O apóstolo Pedro, ele nos demonstra, já no verso 2, que a gente tem que pastorear o rebanho de Deus. Olha só, presbíteros. A imagem de presbíteros na Bíblia, geralmente é aqueles irmãos mais antigos, mais velhos, de cabeça branca, né? Isso mesmo, né? Tem uns irmãos de cabeça branca ali, especialmente que moram em Raul-Suárez, nascido em Raul-Suárez. Então nós temos ali o Raspante, o Tião, geralmente esse irmão de cabeça branca que assume ali, parte do presbitério, né? E vem um pastor mestre e cuida dessa condição. A imagem geralmente é essa. Então, necessariamente não são os pastores, mas são pessoas que estão envolvidas. Mas Pedro diz para esse grupo, olha, pastoreia o rebanho de Deus. Pastoreia. Irmão, pastorear é tudo que a gente faz na igreja. A gente não faz, por exemplo, escola dominical, escola bíblica, né? Às vezes não tem dominical, mas faz escola bíblica, por quê? Você acha por quê? Porque os outros fazem, você tem que fazer também. É um programa dos outros, você tem que fazer. Não. Você faz culto por quê? Porque tem que ter um culto, né? Não, não sou igreja. Não tem esses paradigmas, não. Porque é uma necessidade do povo. Uma necessidade. Você tem grupo de casais, por quê? Porque meus casais vão lá na outra igreja. Não, porque você precisa alimentar esses casais, alimentar a família. É tudo pastoreio. Gente, as famílias são totalmente dependentes da igreja. Acabou esse negócio de falar, a igreja é dependente da família. Não, famílias dependem da igreja. Porque se as famílias não tiverem o ensino da palavra de Deus que tem na igreja, que confusão que vai ser esse mundo? Vai ter lá a teoria do amor aberto, como é que é o amor? Que tinha poliamor. Olha aí, que misericórdia. Você imagina se não tem uma igreja para falar, não vamos passar essa lei aqui. Imagina por que não vamos passar? Porque a gente sabe o que é família. Então onde que a gente sabe? Da revelação de Deus. Então nós precisamos pastorear a igreja. Nós precisamos ter a disposição certa para pastorear. E o apóstolo Pedro diz muito claramente, não pastoreie por obrigação. O ministério não pode ser feito por obrigação. Eu entrei nessa, fui empurrado, entrei de gaiato, né? Eu estou aqui de paraquedas, eu fui assoviado, nem fui chamado, né? Cheguei a essa conclusão. Então,
Cai fora. Vai ser um excelente discípulo de Jesus fazendo outra coisa. Porque eu queria ser pastor e está em evidência. Um dia, irmão, eu fui num congresso de artes. E eu vou pegar aquele menino um dia. Né? Eu dou, ele tem um ministério de artes grande em São Paulo. Sabe? E lindo, é lindo que eles fazem. Eles viajam para fazer missões pelo mundo todo. O Google então pegou, sabe? E tinha um palco bem grande. Era lá na igreja do Nova América. Um palco bem grande, o público. E eu não sei o que cara que botou na cabeça. Ele botou todo mundo que estava sentado aí, botou aqui em cima. E aí falou, vocês estão achando que o bom do negócio é porque está aqui? E pregou lá embaixo para todo mundo. Irmão, se o seu ministério está porque você entrou para criar evidência e se achou que não é, cai fora. Sabe? Não é problema você dizer que não. Errei. Não foi isso. Por isso que um bom seminário de 4 anos ajuda demais. Sabe? Por isso que é bom o pastor sentar e conversar e babucear na cabeça da pessoa para ele entender o que vai fazer da vida dele. Eu entrei no ministério, confesso, com 24 anos, mas não entrei enganado. Até o dia que eu fiz o vestibular, até o dia que eu fiz a matrícula no seminário, eu estava com alguma dúvida. Mas durante o processo, o mais duro que foi, eu não tive outra coisa, senão convicção de que Deus me chamou. Sabe, irmão? Não é com coação. Aqueles que trabalham obrigados vão coagir as pessoas. Deus não está te coagindo a fazer nada. É por livre vontade, por livre disposição. Você precisa colocar a sua vida para disposta a cooperar. Sabe? Existe forma de a gente cumprir a ordem de Deus, até por obrigação. A gente consegue. Consegue, não consegue? Mas você quer seu ministério marcado como Jonas ou seu ministério marcado como o de Moisés? Qual dos dois você prefere? Moisés sentiu todo o vigor, sofrimento, dificuldade, mas ele foi pleno até o fim, feliz da vida. Haja vista que tem partes dos salmos que Moisés escreveu e que nos inspira. E o Jonas? O Jonas fugiu, foi colocado na evidência, não, onde que tinha que fazer, fez uma pregação, porca, desculpa, não porque o conteúdo, mas de uma disposição ruim. Ele pregou, e ele pregava, tipo assim, parecia que cada dia passava, ô Senhor, manda logo esse fogo, manda logo, mata esse povo. E aí ele foi surpreendido negativamente para ele. O povo se converteu. Sabe? E quem quer ser associado a Jonas? Ministério Jonas. Quem quer colocar lá, meu ministério é igual de Jonas? Ninguém quer. Sabe? Porque ele foi um ministério de esforço. Foi um ministério empurrado. Foi um ministério de obrigação. Sabe? Irmão, mas está lá na Bíblia, pastor. Olha, são muitas poucas vezes que as pessoas conseguem realizar uma obra, cumprir uma obra sem alegria, sem felicidade. Sabe? É muito pouco. São muito poucos frutos que a gente consegue arrecadar verdade com indisposição, com contrariedade. É muito pouco. Na verdade, o que a gente vê mesmo é pessoas que fazem uma obra espontânea, uma obra alegre. Sabe aquela obra que as pessoas não precisam ficar em cima, não precisa ficar perguntando o que você vai fazer. Que de repente o povo, a equipe fica desesperada. Pastor, chegou com novidade, meu Deus! Irmão, desconfie, viu? É claro que eu vou falar isso para pastores, mas de repente você está nessa série. Cuidado. Está tudo bem na igreja? Está bem mesmo? Tem certeza? Sempre a gente precisa aperfeiçoar. E sua equipe começa a sentir quando você está desinteressado, quando você não tem mais vigor, sabe? Porque você está fazendo com obrigação, você está coagindo as pessoas a prestar um serviço na igreja que você não está pronto para fazer. Você precisa fazer parte do todo, da alegria, sabe? Ter uma espontaneidade, falar assim, olha, nossa, que triste, eu não pude estar lá com vocês, olha, eu queria estar. Também não é matar sua agenda, matar sua vida, não, irmão. Mas olha, eu queria estar com vocês, mas eu fico feliz que deu certo. Eu tive burnout no final de 2020 e a igreja andou muito bem. Quase que eu cheguei lá, eu tenho uma frase do Rick Warren que eu ouvi algum tempo atrás, quase que eu falei dela. Gente, ele ficou 6 meses fora da igreja e a igreja cresceu. No meu caso não cresceu não, mas ficou bem a igreja, sabe? E ele falou, olha, acho que vocês estão melhor sem mim do que eu comigo aqui. Quase que eu falei isso. Tá boa, ficou bem, graças a Deus, que bênção. Porque o povo fez de alegria, de espontaneidade no coração, sabe? Nós precisamos servir com essa alegria, nós precisamos trazer dessa alegria, não nos apoiar no nosso próprio conhecimento, como diz o Provérbio, capítulo 3, verso 5, a gente começou a ler, não no nosso conhecimento, mas na sabedoria de Deus, nos alimentar de Deus, nos satisfazer de Deus, parar de ler a Bíblia só para fazer pregação, sabe? Eu preciso ler livro para trazer, mas que criativo nada, desfruto de um livro de um amigo.
Olha, o Hudson escreveu um livro, quem já leu? Já leu? Está lendo, estou lendo também, estou desfrutando lá, sabe, metanoia, sentar, olha, ser agraciado por Deus, recolher, sabe, não ler somente aquilo também, que precisa do ministério. Às vezes você gosta de ler alguma coisa, revistinha em quadrinho, Tex, não sei se você já leu. Eu leio, sabe, o Tex de vez em quando. A gente precisa. Para quê? Para a gente continuar florindo, para a gente continuar servindo com espontaneidade, com alegria, para que a igreja floresça, para que ela receba um coração cheio de vida, de vigor, de alegria, sabe, irmão, não por coação, não de forma alguma. Nós não vamos fazer ninguém fazer nada de um serviço que a gente não está fazendo. Algum tempo a gente cresce na igreja e a gente olha, todo mundo tem que fazer tudo, porque agora é só mando. Não, a gente vai se dispor mais, a gente vai colocar mais iniciativa, a gente vai ser o primeiro a chegar, a gente vai se posicionar melhor, a gente vai estar lá trabalhando, né, vivendo a graça de Deus. E é isso que o apóstolo Pedro está dizendo. É isso que Deus revelou para nós. Irmão, ter alegria de servir a igreja do Senhor. Eu queria construir um prédio maravilhoso para 1000 pessoas, mas não é o momento. Se alegre com um prédio que vai caber 100. Nem é com prédio, se alegra com o povo que está chegando, se alegra com essa criancinha que você vai carregar no colo, que daqui a pouco está crescendo, e você vai colocar aqui no altar e vai fazer o casamento, daqui a pouco está apresentando o bebê, está batizando, olha só que maravilha. Esses dias eu estou lá brincando com gente, e eles não sabiam. Eu falei, você sabia que eu vi você na barriga de sua mãe? Muita gente já falou isso, mas eu que apresentei você na igreja. E eles olhou no bugalhado. Alguns meses depois estava batizando uma delas, sabe, amanhã ela está entrando na igreja, como membro da igreja, como líder formado. O que você vai fazer, filho? Vou abrir uma célula, vou entrar no Ministério Kids. Olha que maravilha, sabe? Olha que glória, que magnitude, porque você vai colocar um coração disposto, um coração voluntário, um coração cheio de vida, sabe? E é isso que a gente vai fazer para o Ministério Pleno acontecer. O Ministério Pleno precisa acontecer. E Pedro se preocupa também, Deus se preocupa também, para que a gente não faça errado, para a gente ter um Ministério Pleno. Ele continua dizendo, pastoreie o povo, não por ganância, mas de boa vontade. Meu Deus, parece que a Bíblia aqui aponta que já assim, naquele tempo os pastores já tinham o seu salário, não é verdade? E não é nenhuma novidade, foi Jesus mesmo que estabeleceu em Lucas 10:7, que digno é o trabalhador do seu salário. Mas olha, nesse tempo de agora tem tanta ganância, tanta usura, tanta apropriação indébita, sabe? E eu vou dizer para você que eu tomo muito cuidado quando eu ouço pessoas falando, pastor roubou a igreja. Teve uma vez que alguém chegou e falou, pastor, roubou a igreja, roubou. Não me conta. Não, pastor, ele fez o quê? Ele foi lá no cofre da igreja, pegou o dinheiro, pagou um retiro de encontro com Deus, e enquanto no encontro ele recebeu o restante do dinheiro, voltou na segunda-feira e colocou o dinheiro no cofre de novo. E avisou o tesoureiro. Mas como ele roubou a igreja? Ele roubou? Não. Ele avisou o tesoureiro. O tesoureiro não estava na hora. Ele tinha achado. Ele avisou o tesoureiro e colocou. Olha, tem que tomar cuidado. Cuidado. O outro chegou um dia e falou, pastor, ele trouxe escândalo, ele roubou a igreja. Por quê? Ele endividou a igreja, comprou um monte de coisa, um monte de material, começou a construir e ficou falando. É mesmo? E aí eu tinha acesso ao tesoureiro. E como é que é essa história aí? Não, quando a gente fez isso, no conselho da igreja, todo mundo aprovou, tinha dinheiro no caixa, mas o povo foi embora, o dinheiro sumiu, e aí a gente está endividado agora. Pastor, não roubou, gente, sabe? Nós vemos tanta coisa escandalosa por aí. E a gente tem que tomar cuidado até mesmo com esses que parecem que o povo fala que rouba, porque tem muita gente generosa que dá de presente mesmo. Tem jogador de futebol que encontra um pastor bacana e abençoa o cara mesmo. Eu não sei vocês, ainda não encontrei, só encontrei jogador de futebol pobre, mas ele me abençoou, ele me deu presente, sabe? Tem alguns que encontram aí que dá carro, da igreja, dá tudo, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Mas eu estou falando, mas que existe gente também que realmente é gananciosa, realmente precisando tomar cuidado, não no olhar grandioso, no olhar da gordura da ovelha. Eu tenho temor, eu sempre leio, sabe, o Ezequiel 34. Meu Deus do céu. Um dia um pastor, eu estou com uma obra lá na frente, fazendo um banheiro na frente, com uma igreja no subsolo, que é o banheiro e a cozinha. E tem um grupo mais velho, terceira idade, e até mesmo agora eu queria isolar as crianças, que elas ficam no subsolo, e trânsito de banheiro atrapalha as crianças. E eu ia isolar as crianças, ficavam embaixo e tudo. E aí eu estou com uma obra. Mas o dinheiro sumiu, irmão. Não sei aqui, mas na minha realidade sumiu o dinheiro. Desapareceu, deu uma parada. E um dia alguém passou e falou, e essa obra está parada? Mete chicote nesse povo e tira deles. Não. Aqui não tem pastor que come gordura de ovelha, não. Apesar de ser gordinho, não come gordura, não. Não.
Deus vai prover. Sabe? Eu sei que a gente às vezes precisa dar uma esticada no povo. A gente precisa levar o povo a andar por fé também. Eu sei que a gente precisa. Mas nós precisamos tomar cuidado. Precisamos ser zelosos do que estamos fazendo, do que estamos orientando. Olha, desafios, né? Pessoas que mal pensam no que vão falar. Outro dia eu perguntava, pastor, e aquele escandalocinho lá, o que você acha daquilo? O que eu acho daquilo? Mensagem sem ter preparado, foi um improviso. Falou bobagem, um improviso, deu ruim. Às vezes acontece. Sabe, às vezes a pessoa vai fazer, vou esticar o povo, a campanha é certa. Sabe, não é uma campanha certa, vamos para a sua igreja, vamos fazer isso. Não é uma campanha certa, não está levando nada para si. Mas às vezes fala uma coisa que nem sabe o que está falando. E aí gera escândalo. Cuidado, cuidado. Sabe, muitos dos gananciosos que estão por aí, não é verdade. Mas existem sim os gananciosos, mas a gente precisa tomar cuidado com o coração. Porque às vezes começamos a trabalhar por causa do dinheiro, por causa do salário que entra na conta. Ficou ruim, eu vou achar outro ministério. Eu venho de uma denominação que os pastores, eles ficam em média 4 anos na igreja. Eu fugi dela, porque eu já estou 17 na minha. Então, eu vim dessa denominação. Mas qual é o maior critério de mudança de igreja? Salário. Quem paga melhor? Aí eu vou para aquela igreja, porque paga melhor. Eu vou subir de nível. Eu fui convidado, acabei de chegar nessa aqui, fui convidado para aquela. Gente, amei vocês, Deus me mandou para aquela. Irmão, por mais que não seja rico, dinheiro é ganância. Sabe? É ganância. Deus te planta no lugar. E como você faz uma mudança? No nosso trabalho com o DNA, a primeira coisa que a gente pergunta, pastor, só ficar nessa igreja quanto tempo? Se o pastor falar que Deus pode chamar ele em 4 anos para outra igreja, não começamos nada. Nada. Uma transição é muito abrupta e precisamos da pessoa presente, entendendo os processos. Cuidado com a ganância. A gente precisa se cuidar, ser zeloso. Às vezes, chega no carro, eu vou estar com vergonha de ir lá no conselho, porque meu carro está ruim. Meu carro, não tem vergonha não. Tem vergonha do seu boleto ficar cheio lá, né, na geladeira, sua luz cortada. Sabe, segue firme. Eu conto muitas vezes, sabe, que eu conheço muito mais os pastores que não são gananciosos, graças a Deus. Eu conheço pastores que colocam o nome apinhado no empréstimo para cuidar da igreja. Um dia eu sentei na mesa dos pastores, com uns 4 pastores assim, a gente fez a soma de quanto os pastores deu de dinheiro para a igreja, para pagar a conta. Irmão, nós saímos daquela mente, 25 mil, 4 pessoas. De onde que esses homens tirou? Tirou do próprio bolso, tirou do próprio dinheiro, do próprio recurso da casa, sabe? Pastores que entregam ali carro, entregam a vida, sabe? Não recebem. Eu fui batizado por um pastor que nunca recebeu um salário. Eu chego, eu sou sincero com ele, eu sou pastor, eu posso falar com ele. Você fez errado. Não, eu fiz pela graça. A gente discorda disso. Você fez errado, porque o seu povo nunca aprendeu a honrar um pastor. E você vai morrer, e quem vai vir depois? Ele não vai ser honrado. E vai ser um curso para ele fazer esse povo aprender. Então, muito mais são as pessoas que se entregam do que as pessoas que estão realmente gananciosas. Meu irmão, essas big igrejas que a gente olha aí na mídia, a gente parece que é muitas, mas elas não são muitas não. Ela é um nicho, ela é um grupo pequeno. Muitas somos nós. Somos nós, pequenos, médios, intermediários, igrejas que estão crescendo. É a nossa realidade. É a Assembleia de Deus que abre a portinha em qualquer lugar. É essa que está fazendo a grande diferença, sabe? E por isso, nós precisamos tomar cuidado. O dinheiro é um grande problema. Lá na igreja eu tenho comigo. Eu não recebo nada de ninguém. Tudo é com o tesoureiro, é com o financeiro, eles que resolvem, eu não pego dinheiro. Pastor, eu vou entregar 6 vezes para a pessoa. Se eu levo o dízimo, né? Eu não. Se o diabo não quiser levar, pode levar, eu não levo, não. Parece, depois o tesoureiro vem, passa, mas... sabe? Para que a gente possa manter, né, o brilho, o caráter, ser claros, sabe? A melhor coisa para a igreja é você sempre prestar conta. Batista tem mania de prestar conta, né? Tem assembleia sempre e tudo, mas presta conta, mostra a idoneidade que você é, a sua integridade. Nós temos um povo que está conhecendo só escândalo, e eles precisam conhecer uma igreja séria, uma igreja poderosa que é a sua, você está fazendo ela acontecer. Pedro então continua nos ensinando para a gente continuar conduzindo o rebanho ao Senhor. E agora no verso 3 ele diz, não como dominadores dos que foram confiados, mas exemplo o rebanho, sabe? Liderar, olhando para as pessoas para baixo, é um erro. A gente não pode ficar olhando. É essa visão que tem nesse contexto. Achar que a gente é dominador das pessoas, os abusos que estão acontecendo. Você vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Eu entendo que tem gente lá na igreja
que é quando começa a caminhar com Jesus, eles olham para os líderes e falam, eu vou perguntar ao meu pastor, vai perguntar tudo, as coisas até mais ridículas. Mas chega um tempo, essas pessoas somem, elas param. E não, muito mais do que a gente criar um povo dependente da gente, a nossa missão é criar um povo interdependente. Nós precisamos gerar uma congregação que sabe fazer as coisas, que vão se levantar. Um dia eu estava conversando com um pastor, um amigo meu, a gente era seminarista, e ele falou, Júlio, nós precisamos trabalhar tão forte como o nosso ministério, para que quando uma pessoa sair da nossa igreja, e quando ela chegar num lugar que não tem uma igreja, ela tenha coragem de abrir uma igreja. O que muito aconteceu na minha denominação. Tudo começava com a casa de alguém. Lá começava com o irmãozinho, o irmão sabia falar, convidava todo mundo, daí a pouco mandava um seminarista, o seminarista começava aquela congregação, aquele povo, e aí começava a igreja a florescer. É assim. Nosso chamado nunca foi para controlar pessoas. É uma loucura você pegar uma responsabilidade dessa. Deus não te chamou para controlar ninguém. Irmão, por favor, lá em casa eu tenho que segurar minha esposa, que ela tende a querer saber de tudo, segura a mão. Alguns gatilhos você precisa colocar no seu coração. Primeiro, responda aquilo que te perguntaram. Tem muito pastor que se envolve em problema porque responde, fala mais do que te pergunta. É ruim isso, né? Não se preocupe. Aí o pecado na igreja, o pecado de Acã, vamos caçar o fantasma, vamos caçar o irmão. E aquele irmão, um dia o irmão chegou perto de mim e falou assim, pastor, qualquer dia desse, era policial aposentado, vou pegar minha moto e vou seguir os meninos jovens da igreja. Mas por que, irmão? Tenho certeza que eles bebem à noite. Falei, irmão, você não vai fazer isso nunca. O pastor tem que cuidar da igreja. O filho, quem tem que revelar essas coisas é o Espírito Santo, é Deus que revela. O pecado vai chegar, vai ser colocado. É claro, irmão, tem pecado que está muito evidente. A gente pode operar. Mas olha, não coloque essa loucura na sua cabeça. Sabe por que tem um pastor doente? Não estou dizendo que é só o único problema disso, não. Porque querem ser dominadores. Querem ser dominadores. Enquanto que a Bíblia pede que você seja só um molde, um modelo. Para que você seja a figura que vai apresentar para os outros. Sabe, olhar para as pessoas, falar, como que eu vou fazer isso? Eu falo, olha, você quer saber o que seu pastor espera de você? Faz o que ele faz. Como assim, pastor? Primeiro, seja um líder de célula, seja dizimista, sabe? Chegue cedo no culto, respeite as pessoas, ame as pessoas, faz o que ele faz. Olha, é isso que Pedro está dizendo, seja modelo, exemplo às ovelhas, não dominadores. E vamos lembrar que Pedro não está falando só para pastores, ele está falando para um grupo de presbíteros. Lembra no verso 1? Eu presbítero com eles. Então é um conjunto de pessoas, de líderes, influenciadores, que estão cuidando do rebanho, que estão conduzindo o rebanho, que são molde, sabe? São responsáveis pela igreja. Irmão, nós não precisamos ser mais nada do que aquilo que a Bíblia pede que a gente seja. Filipenses 3,17 diz, imitai-vos todos juntos, irmãos, fixai os vossos olhos naquele que se conduzem segundo o exemplo que tendes em nós. Se a ovelha tem dificuldade, olha para mim. Olha para mim. Olha para o meu exemplo. Caminha comigo. Sabe? Eu não preciso entrar aqui na teologia pastoral, porque existem muitos textos falando como pastor deve ser. E se a gente trabalhar duramente para viver aquela realidade, nós vamos viver uma saúde exemplar para o povo. A igreja não precisa de ídolos. A igreja não precisa de dominadores. A igreja precisa de homens e mulheres apaixonados, dedicados, cheios de autoridade. Sabe, é uma diferença muito grande de ser o chefinho, de ser um líder inspirador. Sabe, muito diferente. Eu vejo pessoas falando, já viu como as pessoas falam do pastor Jorge, falam do pastor Márcio, com um olhar assim, reluzente, de exemplo, fala do pastor Jeremias, do pastor Paulo. Olha para essas pessoas assim, é modelo. Cada um de nós pode falar um pouquinho do outro. Claro que eles têm uma liderança forte, mas são modelos de carinho, de amor, de acolhimento, sabe? Nós não podemos ser senhorzinhos, transferindo para as pessoas o serviço e as tarefas que a gente não gosta de fazer, de forma alguma, mas nós precisamos ser exemplo, inspiração, nos antecipando no serviço. Gostei da palavra do pastor Paulo quando falou assim, agora a diretoria, estou trabalhando hoje, é isso mesmo, somos exemplo, em nome de Jesus. Enfim, querido, eu quero que nessa noite a gente termine esse pensamento, sabe? Como o apóstolo Pedro colocou aqui, ele falou, eu fiz o sofrimento de Jesus, mas também estou esperando a grande esperança que há de ser revelada. E ele termina no verso 4 dizendo, e quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória
que nunca perde o brilho. Ah, irmão, não é aqueles galinhos de arruda que eles dão, não é aquela coroa que a rainha Elizabeth usou, não é a coroa da vitória, é a coroa da integridade, é a coroa de que nós fizemos certo, é a coroa da nossa fidelidade, é a recompensa por termos apacentado o rebanho de Deus, é a recompensa porque a gente manteve-se firme no ideal do Senhor e não nos deixou desviar nem para a direita nem para a esquerda, é a recompensa de nos ter mantido incorruptíveis, consistindo aqui mesmo nessa terra, cheio de falhas, cheio de pressão, para que a gente pudesse se entregar a um trabalho de obrigação, a uma ganância e a um pastoreio de peso sobre as pessoas. Nós não nos entregamos, então por isso recebemos a coroa da glória, a glória poderosa. Essa glória está cada vez mais próxima, essa glória a gente já pode desfrutar dela no ministério pastoral. Aí agora é só para nós, a gente vai receber essa coroa. Ah, irmão, a gente vai receber dele, sabe? Cristo, ele vai se manifestar, vai continuar se manifestando e nós vamos receber essa vitória. Sabe que quando Cristo, ele nos receber na divina glória, todo o sofrimento que a gente passou aqui na terra vai ser nada foi passageiro. Toda aquela tristeza, aqueles dias que você chorou por causa da frustração, do abandono, da confiança que você aplicou no outro e não aconteceu como você queria, vai ser dissipado. Você vai receber a coroa da glória, em nome de Jesus. Então, nesse momento, eu quero te convidar, levanta o seu lugar, já vamos em nome de Jesus tomar posse dessa promessa formidável. É promessa de Deus, mas como foi dito aqui, toda promessa precisa ser cumprida antes, alguns requisitos. E em nome de Jesus eu tenho certeza que cada vez que a gente anda mais junto aqui, sabe, eu sinto no coração, o seu coração de amor, o seu coração de carinho pela igreja, o seu coração de perseverança, o seu coração de dedicação, sabe, cada vez mais vai tirando, vai dissipando aqueles escândalos que são colocados em evidências aí fora, em nome de Jesus. Pelo contrário, vejo homens e mulheres cheios de vida, cheios de dedicação, realmente servindo ao Senhor com toda a alegria do seu coração, com muito esforço, com muito sacrifício, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos aqui agora, como esses seus filhos que vão receber do Senhor a devida glória. Ó Deus, no nome de Jesus, ó Pai, nós queremos, ó Deus, que a sua igreja, a igreja do Senhor, seja manifesta. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós estamos aqui, Senhor, ó Deus, para sermos cooperadores uns dos outros. Pai, nós abrimos nosso coração para trabalhar como um time, para trabalhar junto com outras pessoas, em nome de Jesus, sofrendo o sofrimento de Cristo, Pai, mas na expectativa gloriosa de receber do Senhor a glória que há de ser revelada. Em nome de Jesus, ó Pai, derrama sobre nós, ó Deus, um coração que cada vez mais trabalha com espontaneidade, apaixonado pela igreja. Ó Deus, por mais que sejam as frustrações, olhamos e observamos o que precisamos trabalhar, ó Deus, para que as coisas possam acontecer. Senhor, ó Deus, que no nome de Jesus os seus filhos sejam inflamados, ó Deus, sejam inflamados de glória, ó Deus, rejeitando toda a ganância, rejeitando toda a armadilha do inimigo quanto ao dinheiro. Em nome de Jesus, ó Pai, que muitos estão passando vergonha, Senhor, por falta de um controle, de uma destreza de controle, ó Pai. Muitos nem sequer tocaram no centavo, se doam e doam os seus recursos para a igreja, mas estão sendo acusados. Em nome de Jesus, que venha a sabedoria, que venha o conselho, que entre no coração, ó Pai, em nome de Jesus, para que tenham, Senhor, ciência e que possam saber, ó Deus, que podem ser melhor guardados. Senhor, que sejamos aqueles que rejeitam, ó Deus, o desejo de ser totalitários, dominadores sobre as ovelhas, mas pelo contrário, que nós, ó Deus, como líderes, ansiamos, ó Pai, para fazer homens e mulheres que possam trabalhar junto, em comunidade, ó Deus, afluindo sempre da sua graça. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e te use muito no seu ministério. Que a graça do Senhor nos faz cada vez mais cheios do Espírito Santo. Amém.